Já foi. Pastor Cláudio, Pastor Écio Duarte, como que o senhor explica hoje esse alto número de divórcios dentro da igreja? Até 50 anos atrás era praticamente impossível ouvir essa palavra divórcio. Hoje o número de divórcios já chega a ser superior aos não cristãos. Como que o senhor explica? Olha, esse é um problema muito sério, um problema grave. Isso é a mundanização da igreja. Ou seja, a igreja tem perdido por não ensinar mais os princípios. Para manter pessoas, para ter número de pessoas, para termos as igrejas cheias, nós estamos abrindo mão daquilo que a Bíblia diz. E com isso nós temos aberto uma porta de possibilidade, uma porta de oportunidade para que as pessoas simplesmente venham a fazer aquilo que não é mais a vontade de Deus. Ou seja, o casamento hoje se tornou algo descartável. E infelizmente se tornou descartável para os crentes. Então eu explico isso como falta de princípio, de temor de Deus. E infelizmente, nem todos aqueles, mesmo estando na igreja, são verdadeiramente cristãos. Então é por aí. Precisa haver uma genuína conversão e um retorno à centralidade da palavra, para que isso gere efeito no coração das pessoas que lá estão, para que elas possam viver esses princípios na sua totalidade. Recentemente, em uma palestra que tratava sobre o tema câncer de mama, um médico, um dos palestrantes, demonstrava uma certa preocupação com o alto número de adolescentes e jovens iniciando a sua vida sexual precocemente. Como é que a igreja, pastor, pode lidar com esse problema? Esse é um problema de saúde pública ou é um problema de família? Olha, para mim sempre vai ser um problema de família, porque a sociedade, como sociedade, ela não tem a responsabilidade de ensinar princípios ao meu filho. Isso é uma questão familiar. Mas essa questão da sexualidade começando cada vez mais cedo, né? E as meninas agora estão começando a vida sexual antes já dos meninos. Isso também é uma pesquisa recente, mostra isso. Isso nos assusta. Então, como que nós podemos ensinar? Primeiro, fortalecendo as famílias, para que haja nas famílias a integração, para que haja na família o diálogo, para que haja na vida familiar esses princípios da palavra que vão servir de alicerce, para que seja ensinado a esses filhos a se guardarem, a se preservarem para o casamento, porque o sexo é uma bênção dentro do casamento. Então a gente lamenta ver isso acontecendo, e digo, isso não está acontecendo apenas no mundo, mas também dentro das igrejas nós vemos isso também acontecendo. Então como que a gente pode ajudar nisso? Pregando o Evangelho, anunciando Jesus e ensinando esses princípios. Para mim não é uma questão de saúde pública, para mim é uma questão de formação familiar, princípios que as famílias têm perdido no dia a dia. Qual é a idade certa, pastor, para começar a namorar? Olha, complicado isso. A minha filha me perguntava isso quando ainda pequena, falava: papai, com quantos anos eu vou poder namorar? E eu vou dar para você a resposta que eu acho correta. Eu falei assim: filha, tudo isso vai depender de você. É claro que uma pessoa muito nova, que vai começar um relacionamento sem ter nenhuma opção de chegar a um casamento, simplesmente para beijar, abraçar e ficar, isso não tem o porquê existir. Mas, se você vê que a pessoa escolheu alguém também crente, alguém que também tem princípios e que é a pessoa de caráter, aí também fica difícil a gente dizer para que essa pessoa não namore. Então eu sempre falei para minha filha o seguinte: a idade é você quem vai determinar, porque a confiança que você me passar é que vai me fazer permitir ou não o seu namoro. E principalmente, o rapaz que você vai me apresentar como namorado. Isso conta muito. Pastor, conversando com um grupo de jovens, eles demonstravam a falta de diálogo dentro da igreja quando o assunto é sexo. E o Senhor fala de sexo livremente, com total liberdade. Como que a igreja poderia abordar um tema tão abrangente como a sexualidade, principalmente envolvendo a juventude? Primeiramente, eu acho que nós, pastores, nós temos que deixar de ser meio preconceituosos em algumas coisas. Às vezes as pessoas falam: eu não tenho esse perfil, eu não tenho isso. Mas nós somos jovens, nós somos adolescentes, nós sabemos o que acontece. Eu acho que a gente tem se envolvido demais numa roupagem, dentro de uma armadura
para não expor algumas coisas e falarmos francamente. E isso gera um problema tremendo, porque aquilo que nós não falamos dentro da igreja, veja bem, não estou falando de falar de forma chula, de forma vulgar, mas é sermos francos, usarmos termos que não são chulos, mas que são corriqueiros, são nominais dentro das nossas casas. Nós falamos assim no nosso dia a dia. Então nós falarmos sobre isso de forma clara, para mostrar aos jovens, aos adolescentes, que nós sabemos o que eles estão passando. Então eu acho que a gente precisa acordar para essa necessidade. Porque quando nós não fazemos, os amigos da escola, os professores que não têm princípios bíblicos, aquelas pessoas, o mundo em geral, a internet, a televisão, eles irão fazer da forma que os alcance e irão ensinar de forma errada. Para finalizar, drogas. É questão de saúde pública, é questão de políticas públicas ou não. O que a igreja pode fazer em combate às drogas? O pastor é contra ou é a favor a liberação ou a legalização do uso da droga? Totalmente contra. Aí é uma questão para mim de segurança pública. Eu não acho que nem é uma questão só de saúde pública. Se torna um problema de saúde pública pelo alto número de viciados, né? Pessoas dependentes, não precisam realmente hoje de um trabalho social, de um trabalho realmente abrangente para resgatá-los. Mas primeiramente a questão das drogas é uma questão de segurança pública, porque se é crime, como que a gente permite? Se é ilegal, como que a gente vê tanta droga funcionando, agindo, estando aberto aí no nosso país para quem quer? As pessoas têm acesso às drogas livremente. O que a igreja pode fazer? É continuar fazendo o que está fazendo. Pregando o evangelho para esses que são viciados, sabendo de uma coisa, que Deus é poderoso para resgatá-los, para restaurá-los, para fazer deles novas criaturas. E ninguém tem feito um trabalho